Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui para mais um vídeo. Eu tinha comentado que iria fazer um vídeo com o assunto gravidez. Eu sei que existem muitas mulheres que passam por essa situação que eu vou falar agora, que é tentar engravidar e não conseguir. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre a minha experiência e a experiência de algumas pessoas que eu conheço. E de algumas mulheres da Bíblia também, tá bom? Deixando claro que eu vou falar sobre a minha experiência, experiência de pessoas que eu conheço. Então, vamos lá, começando sobre a minha experiência. Eu fui diagnosticada com micropoliscistos. O que é isso? São microcistos muito minúsculos nos ovários. E os médicos diziam que esses micropolicistos podiam causar uma dificuldade para engravidar. Eu sempre fui a vários médicos e todos falavam a mesma coisa. Não é necessário cirurgia, não existe cirurgia para micropolicisto, porque existe um remédio que dissolve esses micropolicistos. Que remédio é esse? É o anticoncepcional, conhecido de todas as mulheres. Não é qualquer um, tem alguns específicos para isso, mas é um anticoncepcional. E eu tomava esses remédios e toda vez que eu ia lá fazer de novo o ultrassom, os micropolicistos continuavam lá. Os meus, eles eram teimosos, eles nunca saíam. Eu conversava com mulheres no consultório e até com os médicos e eles falavam que esses anticoncepcionais, eles tinham um efeito muito bom para dissolver os micropolicistos e que muitas mulheres conseguiam dissolver esses cistos com os anticoncepcionais. Eu, especificamente, não conseguia. Toda vez que ia lá fazer o exame, os micropolicistos continuavam lá. Mas os médicos não falavam que eu não engravidaria. Eles não diziam que eu era estéril, até porque, de resto, era tudo normal, tudo perfeito. E uma determinada vez, eu falei para o Senhor. Eu orei e falei assim: Senhor, a grande maioria das mulheres tem o desejo de ser mãe. Eu tenho o desejo de ser mãe um dia. Não que eu pense nisso 24 horas por dia. Eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ter filho. Não é isso que acontece comigo. Mas eu quero um dia poder ter filhos. Mas se for da tua vontade que eu não seja mãe, eu vou respeitar a tua vontade, eu vou entender a tua vontade, porque nós não entendemos o que acontece, mas o Senhor sempre sabe de todas as coisas. Então, se o Senhor acha que eu não tenho que ser mãe, eu vou me conformar, eu não vou ser uma pessoa frustrada por esse motivo, porque eu vou entender que algum motivo existe, mesmo que eu não consiga compreender, algum motivo existe. E eu tinha isso muito, como que eu posso dizer, muito esclarecido dentro do meu coração, dentro da minha mente. Se o Senhor não permitir, eu não vou ser mãe e acabou. E se ele achar que eu devo ser, ele vai fazer esse cisto sumir, o que for. E um dia eu fui a um médico, eu estava sentindo dores muito fortes na barriga, dores muito fortes. E quando a gente sente dor, a gente só pensa em coisa ruim, né? E eu fui ao médico para que ele passasse um exame. Um exame normalmente de rotina é um preventivo e um ultrassom, para saber a causa daquela dor. Aquela dor estava me preocupando. E nesse período eu não tomava mais anticoncepcional. Eu decidi parar de tomar porque eu já estava sentindo muito enjoo, a minha pele ficava muito ruim. E eu decidi parar de tomar anticoncepcional. Eu era casada há 4 anos. E eu falei, bom, se eu engravidar, ok, se não, amém. E aí, quando eu fui nesse determinado médico, eu levei os meus exames, porque como era a primeira vez que eu estava indo naquele médico, eu queria levar alguma coisa sobre mim que ele pudesse me conhecer. E levei alguns exames antigos, e ele nem pro meu rosto ele olhou os meus exames antigos, falou assim, já te falaram que você nunca vai engravidar? Aí eu, não. Ele falou, pois eu tô te falando agora. Dessa forma, com essa frieza, você nunca vai engravidar, você não vai ser a mãe. Eu falei, por quê? Ele, porque você tem micropolicistos. Aí eu falei assim, sim,
mas eu tenho 22 anos e eu vou ao ginecologista há anos e nunca nenhum deles me falaram isso. Eles falavam que eu poderia ter uma dificuldade para engravidar, mas nunca nenhum deles me falou que eu não seria mãe, que eu sou estéril. Ele, pois é, eu estou te falando agora. E eu fiquei chateada com a forma grosseira que ele falou comigo e respondi assim: olha só, doutor, estou aqui para saber o porquê estou sentindo dores. Ninguém sente dor do nada. Se estou com dor, tem alguma coisa acontecendo. E eu não vim para falar de gravidez. Assunto de gravidez é assim, ó, é reto. Sou eu com o meu Senhor. Se ele achar que eu devo ser mãe, ele vai me fazer ser mãe. Se ele achar que não, médico nenhum fará isso por ele. E eu sou muito bem resolvida quanto a isso. E saí do consultório dele e fui fazer um ultrassom. E eu estava grávida de 1 mês e meio. Eu fui na consulta segunda-feira de manhã. Na quarta-feira à tarde eu fiz um ultrassom. 2 dias depois, eu estava grávida de 1 mês e meio. Ou seja, eu estava dentro da sala de um médico profissional há mais de 30 anos e ele estava olhando para minha cara, baseado em exames antigos. Ele não pediu exames novos e falou que eu era estéril, que eu não seria mãe. Mas eu estava dentro da sala dele e já estava grávida. É óbvio que a vontade era voltar lá e falar um monte para ele, mas eu não fiz isso não. Enfim, a minha experiência. Deus ouviu quando eu falei: Senhor, eu quero ser mãe. Não precisa ser hoje, mas eu quero um dia. Porque é muito fácil a gente falar assim: eu não quero ter filhos. Mas quando você sabe que você não tem problema nenhum. E quando você acaba tendo a certeza que você nunca vai poder ter, seja você mulher ou homem, eu acho que fica aquele vazio e aquela angústia dentro do seu ser. Tipo assim, eu nunca vou poder ter filhos, né? E naquele momento eu falei: Senhor, obrigado. O Senhor ouviu minha oração, onde eu dizia que se o Senhor não quisesse, eu aceitaria. E se o Senhor quisesse, amém, porque eu também queria. E hoje eu tenho um filho de 14 anos. Super saudável, lindo, maravilhoso, neném da mamãe. Só tenho um. Agora, há pouco tempo, eu estava tentando engravidar. Fiquei 3 anos tentando engravidar e não consegui. Se tem um micropolicisto, sim, ainda tem os micropolicistos. Mas eles não me impedem de engravidar, senão eu não teria um filho. E o que os médicos falaram agora foi o seguinte: todos os meus exames estão normais e no momento não tinham os micropolicistos. E que não tinha motivo nenhum para eu não engravidar. Mas no meu caso, eu tenho plena convicção de que é algo espiritual, é da parte do Senhor comigo. Não é o momento ainda. Talvez eu engravide de novo, não sei. Eu não sei. Mas eu sei com certeza que hoje ainda não é o momento de eu ter uma segunda gravidez, de eu ter outro filho, por várias razões pessoais, por várias razões espirituais, né? Então essa é a experiência de Fernanda. Agora eu vou contar uma história rapidinho. Eu conheço um rapaz que ele ficou casado por 10 anos e ele queria muito ter filhos e a esposa não engravidava de forma nenhuma. Ela fazia vários exames e não constava nada e ela simplesmente não engravidava. Eles se separaram. Menos de 1 ano depois da separação, ela conheceu uma outra pessoa e engravidou. O que eu entendo? Será que o problema não estava com ela e estava com ele? Não sei. Será que é porque não era para ser com ele? Eu não sei, mas ela não engravidou dele. Ele se casou novamente com outra pessoa e ficou mais anos nessa peleja e a nova esposa também não engravidava de jeito nenhum. Infelizmente, a história é muito triste porque no dia que a esposa deu a notícia de que estava grávida, ele descobriu que tinha um câncer, mas ele pôde ver a gestação da esposa e pôde ter contato com o filho dele até 1 aninho. E infelizmente ele veio a falecer. Mas o que eu entendo com isso? 10 anos tentando, não conseguiu.
A esposa conheceu outra pessoa, engravidou. E ele ficou mais, não sei, muitos anos com a segunda esposa até que ela engravidasse. Então, o que eu quero trazer para aqui? Nada acontece sem a permissão de Deus. Eu conheço inúmeras histórias de mulheres que tomam um anticoncepcional ali piamente e elas engravidam. Eu conheço pessoas que têm DIU, engravidam. Eu conheço pessoas que são até operadas, cortadas. O médico corta a trompa e milagrosamente essa trompa cresce e ela engravida. E aí a pergunta, é ou não permissão de Deus? A mulher já é operada e ela engravida. Acontece todo dia? Não. É raro? Sim, mas acontece. E se você for procurar nas estatísticas, não é tão raro assim, né? E existem aquelas que fazem milhares de exames e não consta nada e elas não conseguem engravidar. Então, a minha opinião é que Deus está no controle. Ele sabe de todas as coisas. Eu, hoje pela manhã, assisti uma história na internet de uma mulher de 40 anos que tentou por muitos anos engravidar e não conseguia de jeito nenhum. E aí ela fez 2 inseminações e não foi à frente. Ela gastou dinheiro, ela teve estresse emocional e não resolveu. E aí na 3ª inseminação ela engravidou. Imagina quanta coisa, né, emocional ela passou até chegar essa 3ª inseminação de ter dado certo e quanto ela gastou. E aí ela teve um problema e ela teve que ser operada às pressas, não para retirada do bebê, mas para consertar o que havia problema nela, né? E nessa cirurgia teve que tirar a criança, ela estava com 28 semanas de gestação, teve que tirar a criança. Essa mãe, ela não resistiu, ela morreu na mesa de cirurgia e a criança com 28 semanas só ficou lá entubada e depois a criança também não resistiu. Mais uma vez eu digo, Deus sabe de todas as coisas. Às vezes, se Ele não faz de uma mulher mãe, Ele sabe o porquê. Aí, às vezes, a gente se pergunta, poxa, mas tem tantas por aí que engravidam e jogam fora, engravidam e matam. A gente vê isso no jornal todos os dias, todos os dias. E eu que quero ser mãe, que tenho uma boa condição emocional, financeira para criar, não consigo engravidar, eu não entendo por quê. Realmente é complicado de entender. Eu acho que na verdade a gente nunca vai entender. Mas eu continuo te dizendo, Deus sabe de todas as coisas. Às vezes a gente força e nasce uma criança com problema de saúde, nasce uma criança com problema mental. Você pode ter problemas seríssimos na sua gravidez, então não vamos forçar aquilo que não é para ser. Aí agora eu vou falar de algumas histórias aqui da Bíblia, eu até anotei aqui para não esquecer. A primeira, Sara. Sara era estéril e o Senhor fez uma promessa a Sara de que ela teria um filho. Mas quando o Senhor fez essa promessa a Sara, Sara tinha 65 anos de idade. E o seu marido, 75 anos. Pela visão humana, Sara já não poderia ter filho porque ela era estéril. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Sara não poderia mais ter filhos, porque mesmo que naquela época as pessoas vivessem muito mais, as pessoas viviam 100 e poucos anos, 200 e poucos anos, não é como hoje, que nós temos uma vida em média, no máximo 95 anos. Mesmo assim, naquela época, uma mulher com 65 anos, ela já tinha entrado na menopausa, ela já não tinha mais o fluxo dela de sangue, de menstruação, e ela já não tinha mais óvulos, ela não engravidava mais. Então, Sara era estéril e Sara tinha 65 anos. Ela não poderia de forma nenhuma engravidar, nenhuma. Ela não tinha mais óvulo. E essa idade de 65 anos foi quando o Senhor prometeu que ela seria mãe. Só que aos olhos humanos era impossível. Sara riu. Sara riu do anjo quando o anjo falou isso para ela. Eu posso julgar Sara? De forma nenhuma. Eu teria feito a mesma coisa. É inacreditável. Só que a Bíblia fala de fé, né?
E ela tinha que somente ter fé no que o anjo estava entregando para ela. Mas ela riu, porque ela não acreditou. E várias coisas aconteceram que eu não vou me adentrar na história de Sara e Abraão, é só essa parte. Várias coisas aconteceram, eles desobedeceram ao Senhor. Então levou 25 anos até que a bênção chegasse. Mas a bênção chegou, porque quando o Senhor promete, ele cumpre. Passe o tempo que for, a não ser que ele te diga a hora e a data. E ele cumpre o tempo dele. Mas se ele não te disser a hora e data, aguarde, porque se é a promessa do Senhor, ela vai se cumprir. E ela era para ter sido cumprida muito antes, mas por desobediência de Sara e Abraão, levou 25 anos para que Sara desse à luz. Mas Sara deu à luz com 90 anos a Isaac. Então, aquela mulher estéril e que já não tinha mais condições de ter filho porque já tinha 65 anos, ela deu à luz aos 90 anos. Por quê? Porque o Senhor assim quis. Agora vamos para Rebeca. Rebeca também era estéril. E o Senhor prometeu que daria um filho. Mas ele não deu somente um, ele deu 2. Rebeca foi mãe de Esaú e de Jacó. Mais uma mulher estéril. Mais uma mulher que o Senhor prometeu. E ele cumpriu. Temos outra, Raquel. Raquel era nora de Rebeca. Infelizmente teve o mesmo problema. Ela também era estéril. Mas Rebeca deu à luz a José e a Benjamim. O Senhor também honrou a vida de Rebeca. Rebeca não, Raquel, perdão. Rebeca era a sogra. E a mãe de Sansão. A Bíblia não relata o nome dessa mulher. A Bíblia somente diz que ela era esposa de Manoá e que ela foi mãe de Sansão, mas que ela era estéril. Se ela era estéril, mas deu à luz a Sansão, alguma coisa houve. E nós sabemos que o que houve foi milagre. O Senhor quis que ela desse à luz. E por último, Ana. Essa, então, é uma das histórias mais conhecidas, tanto Sara quanto Ana. Ana era estéril. Ana era humilhada dentro da casa dela por ser estéril, porque a outra esposa do seu marido, a Penina, tinha filhos e esfregava isso na cara de Ana todos os momentos. Eu tenho filhos e você não tem. E Ana sofria demais pela vontade de ser mãe e não poder, pela humilhação que ela passava, né, dentro da sua própria casa. Mas Ana fez um voto com o Senhor. E o Senhor não lhe deu somente um filho, Samuel, o mais conhecido. Mas o Senhor lhe deu 7 filhos, porque depois de Samuel ela teve mais 6 filhos. O Senhor honrou. O Senhor honrou todas essas mulheres. Tem mais mulheres na Bíblia. Eu não pesquisei todas, mas tem outras. Então o que eu quero te dizer, se você quer engravidar, segue um conselho, uma dica. Em primeiro lugar, ore ao Senhor. Senhor, eu quero muito engravidar, mas que seja feita a sua vontade na minha vida e na vida dessa possível criança. Se o Senhor quiser que eu seja mãe, abençoa o meu ventre, o meu útero, os meus ovários, as minhas trompas. Abençoe e repreenda todo o mal e me faça ser mãe. Mas se não for da tua vontade, que eu possa compreender, que eu possa entender e não ficar triste, não ficar frustrada. Que eu possa entender que se o Senhor não quis, é porque o Senhor tinha algum motivo que eu desconheço. Mas eu tenho somente que confiar. Depois que você fizer essa oração, você faz a oração que você quiser, isso é só uma dica. Procura um médico. Faça exames, porque o Senhor nos deu inteligência. Ele deu inteligência ao médico, ele deu inteligência ao advogado, ele deu inteligência ao eletricista. Nós não vivemos sem essas pessoas, sem essas profissões. Então você procura um médico, faça exames. Talvez você tenha um probleminha que seja fácil de resolver e você resolve e engravida. Talvez você não tenha problema nenhum e aí você continua entregando ao Senhor. O Senhor está nas suas mãos. Se eu não tenho problema nenhum, aparentemente os médicos dizem que eu não tenho problema nenhum, mas eu não engravido,
Eu já fiz a minha parte, porque a minha parte é tudo aquilo que é possível. O possível é orar, eu já orei. O possível é procurar um médico, eu já procurei. Agora o que resta é o impossível. E o impossível eu entrego ao Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível. E aguarde, tenha fé e paciência. E se por acaso você nunca engravidar, entenda que o Senhor sabe de todas as coisas. Tô falando aqui de paciência. Não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque eu não tenho paciência nenhuma. Eu sou muito agitada e muito ansiosa. Mas todos os dias da minha vida, eu peço ao Senhor que me dê paciência e sabedoria. Que trabalhe isso em mim. Que tire a minha ansiedade. Porque isso atrapalha na nossa vida espiritual, atrapalha na nossa vida sentimental, conjugal, familiar, profissional, atrapalha todas as áreas da nossa vida. Então, que dessa mesma forma que eu tô te falando, ore, entregue ao Senhor, eu entrego ao Senhor essa minha questão de ansiedade e falta de paciência. Mas voltando pro assunto, Deus sabe de todas as coisas, às vezes não é o melhor para você ser mãe. Então fica com essa dica, entrega ao Senhor e relaxa. Não fique vivendo 24 horas por dia com esse pensamento. Porque às vezes a pessoa só fala nisso, ela acaba afastando as outras pessoas de perto dela. Porque as pessoas falam assim, ai, fulano é chata, só fala de engravidar. Ai, fulano é chato, não tem outro assunto, só tem esse assunto. Então você acaba afastando pessoas de você. E o seu companheiro, o seu esposo, ele acaba se sentindo usado, porque ele pensa assim, ela só faz sexo comigo porque quer engravidar. Ela não faz sexo comigo porque ela me ama. Porque isso faz parte do casamento. Porque o sexo não é pecado, o sexo é de Deus. Ele é pecado fora do casamento. Dentro do casamento não tem pecado. E o seu esposo, ele pode se sentir usado, ele pode se sentir entristecido e nem querer. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com isso, porque isso é sério. Isso já é um outro assunto, mas também é sério. Que o seu esposo se sinta usado somente para te engravidar. Então relaxe. Se você já orou, já entregou na mão do Senhor, aguarde. Porque alguma resposta ele vai te dar. Eu não sou médica, eu não sou ginecologista, eu não sou psicóloga. Mas eu aqui tô falando da minha experiência. A minha foi essa. Contei a experiência de uma pessoa conhecida, que na verdade era da minha família. Contei uma experiência de alguém que eu não conheço, que eu vi na internet hoje, um caso. E que você possa seguir essas dicas, porque essas dicas é de uma pessoa comum. Mas ela é infalível, porque tudo aquilo que você entrega nas mãos do Senhor, Ele vai te dar uma resposta. Talvez não seja a resposta que você queira, que você espera, mas Ele vai te dar essa resposta, tá bom? Que esse vídeo possa te ajudar, que esse vídeo possa abrir a sua mente, que realmente ele possa ajudar algumas pessoas que passam por essa questão, tá bom? Então, como eu tinha prometido, até para essa amiga, tá aqui o vídeo, então, tá? Curte, dá um like aqui, dá o seu joinha, curte esse vídeo, compartilha, porque eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que precisa ouvir isso. Então, você compartilha, se inscreve aqui no meu canal. Meu canal é desse tamanhozinho, mas eu espero que ele possa crescer um dia com a sua ajuda, tá? São assuntos variados. Como eu sempre digo, o assunto é sobre salão de beleza, porque eu sou cabeleireira, manicure e depiladora, tenho um salão de beleza, mas eu vou estar sempre trazendo assuntos variados, assuntos do dia a dia, questões assim do dia a dia mesmo, do nosso cotidiano. E sempre alguma coisa da palavra do Senhor. Que você possa tirar proveito desse vídeo. Curte, compartilha, se inscreva, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.